Boa tarde. Estamos aqui para fazer uma live na rede de sociometrista. Hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão. E a nossa convidada de hoje é a Flávia Ramos, que já está aqui. E hoje é um dia muito especial com a Flávia, estando junto com a gente, porque hoje é dia do psicólogo. Eu lembrei que Lili está aqui também, Lili acabou de passar os parabéns. E então vai ser muito, né, sobre diversidade e inclusão. Nesse dia que a gente comemora o dia do psicólogo, com uma convidada tão especial, uma pessoa que tem experiência com pessoas, com relacionamento, com grupos, com organização, como melhorar, né, a vida e as relações do ser humano dentro da organização. Flávia, que bom estar aqui com você, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, agora tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Também, tá ótimo. Nossa, que honra participar desse momento no Dia do Psicólogo, mesmo não sendo uma psicóloga, mas sendo influenciada por diversos profissionais da área que são sensacionais. Parabéns a todos os psicólogos. É, eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, comemorar o Dia de Psicólogo com uma pessoa que tem outra abordagem, outra formação, que é a diversidade, né? Pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes, e então tem tudo a ver. Estou adorando também estar aqui com você no dia de hoje. Ai, obrigada pelo convite, muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigada. Ô Flávia, eu não vou te apresentar, porque durante o nosso bate-papo você vai, né, você começa falando aquilo que você quer que as pessoas, que os nossos convidados aqui te conheçam, né, que saibam sobre Uhum, você, mas uhum, eu já vou, né, iniciar isso. Nós estamos aqui, o convite é porque nós duas somos psicodramatistas, né, e o psicodrama, e a ideia dessa live é um pouco falar de como a gente trabalha com abordagem psicodramática, com as ferramentas do psicodrama, né, no ambiente de trabalho, né, do psicodrama organizacional. E você tem essa bagagem, essa experiência, essa formação sólida, e prepara pessoas, e gerencia pessoas, e contrata pessoas com esse olhar e essa abordagem que o psicodrama permite, né? uhum. E então eu queria que você começasse a falar um pouco já especificamente do nosso tema, né? O que é para você, né? Por que e diversidade e inclusão é tão importante nas empresas e já tem um tempo, né? Já há Uhum. anos que vem se falando disso, mas ela se tornou, né, muito importante nesse momento que nós estamos, né? Fala um pouco sobre isso para a gente. Perfeito. Tá ótimo. E assim, acho que isso é um dos critérios que nos une, né? Ser psicodramatistas dedicadas ao mundo organizacional. O psicodrama, ele apareceu na minha vida pelo mundo organizacional. Eu estudei, fiz técnica de administração de empresas, depois fui fazer administração de empresas, e uma das minhas líderes, a Aliette, aqui de Campinas, né? Eu adorava ver ela trabalhar, o jeito que ela trabalhava, e eu perguntava para ela, o que eu preciso fazer para ser assim que nem você, quando eu crescer, né? Mais ou menos isso. E ela, tipo, ela, entre várias coisas que ela fazia, uma das coisas, ela falou assim, olha, eu me formei em psicodrama, será que é disso que você está falando, né? E ela me apresentou o psicodrama, conheci a Rosa Lídia através dela, o Celso, o Sérgio, enfim, na época da Acto ainda, e aí eu comecei, isso já foi em 2003. E foi assim, gente, a melhor coisa que eu fiz, não só profissionalmente falando, mas pessoalmente, né? O psicodrama, ele mexe com a gente numa série de aspectos que acho que além de tudo, nos torna muito humano. E então eu sinto que a minha vida profissional fez muito sentido por ser uma pessoa de RH, e até outros papéis que eu desempenho foram muito impactados pelo psicodrama. E desde então, eu estudei muito tempo ali com a Rosa, fiquei de 2003 até 2007. Depois eu não voltei a fazer nenhuma outra formação na área, mas ele sempre permeou tudo que eu faço. Desde entrar numa reunião, né? Eu organizo ela com aquecimento inespecífico, específico, dramatização, desde uma reunião de negócios até temas tão complexos e delicados e estratégicos como a diversidade e inclusão.
né? Esse tem sido para mim o tema na empresa que eu trabalho. Deu uma congelada. Congelei? Agora eu não sei se você deu uma congelada. Eu nunca sei se é a minha ou se é a sua internet, né? Nunca, a gente nunca vai Ah, saber qual é. vamos saber, vamos ter. Qualquer coisa você me avisa de novo. Congelou de novo. O que será que é a minha internet? A Flávia estava falando sobre diversidade e inclusão, né? E é importante estar tratando desse tema com abordagem psicodramática, porque um dos princípios do psicodrama é a possibilidade da gente estar trabalhando a diferença entre as pessoas. Cheguei. Estão Chegou. me vendo? Ai, que bom que deu certo. Acho que foi a minha internet, agora eu estou no 4G. Então, eu estava falando, né, sobre o quanto que o psicodrama me ajuda a lidar com diferentes papéis, mas especialmente com temas bastante estratégicos e complexos dentro do mundo organizacional. E inclusão e diversidade é um desses temas, né? É um tema, assim, eu particularmente sou mais recente na liderança desse tema dentro da organização. Eu, desde janeiro, assumi uma cadeira que tem dentre as responsabilidades a inclusão e diversidade. Mas, independente disso, é um tema que sempre teve na minha vida, porque ele permeia muito a vida de um profissional que trabalha com as relações, que trabalha com pessoas, com desenvolvimento. Então, eu sempre tive ele muito próximo, agora, de verdade, ele está muito dentro da minha agenda, do meu dia a dia, das minhas prioridades. E, definitivamente, é extremamente importante a inclusão e diversidade numa organização como um pilar estratégico, não é um tema de RH, é um tema do negócio Do mesmo. negócio. Porque já tem muitos estudos que mostram que empresas mais diversas, mais inclusivas, elas têm uma performance, inclusive financeira, melhor. O ambiente as pessoas expressam mais engajamento, mais sensação de pertencimento, e isso faz com que elas trabalhem melhor. A gente também observa que as empresas que são mais diversas, elas têm uma capacidade de gerar soluções mais inovadoras, até porque elas têm a compreensão do que é a sociedade, né? Elas trazem as diferentes perspectivas da sociedade, entendem quais são os problemas dessa sociedade e aí conseguem gerar mais impacto, porque elas têm pontos de vista muito diferentes e complementares. Então, é sobre negócios, não é só sobre RH, não é só sobre clima, é sobre a performance e a sustentabilidade de uma organização. Então, assim, cada vez mais isso tem ganhado relevância nas organizações. Algumas já tinham como essência serem muito inclusivas, outras estão se tornando agora cada vez mais diversas e inclusivas, mas com a evolução que existe na estratégia das organizações, da agenda de environmental, de sociedade e meio ambiente e governança, né? Com essa agenda Uhum. tão bem estruturada, o tema de inclusão e diversidade ele vai ser uma condição de sobrevivência nos negócios. Isso é principalmente para os novos negócios, né, que já podem nascer com toda esse modelo mental, né, esse modelo estratégico de tratar da diversidade, para os negócios que precisam crescer, que agora seria uma condição para investimento, né, para ter fundos, para arrecadação dos fundos tem como critério isso que você está colocando. Então, para eu fazer um IPO, fazer algum aporte de recurso, quem está olhando para o negócio vai ter esse olhar de ver o quanto que o seu negócio propicia, né, ou investe, ou impulsiona a diversidade e a inclusão nas suas equipes, né, nas pessoas, nos seus colaboradores, né, especificamente nos Perfeito. colaboradores. O Flávio, antes da Complementando, gente... né, complementando nessa linha dos resultados, tem uma perspectiva muito forte do triple bottom line agora. Não é mais só sobre fazer negócios e ter lucro. É sobre o impacto que você causa na sociedade, o impacto que você causa no meio ambiente. As empresas que estão nascendo agora, ou que já são muito sólidas, mas que não se preocuparem em ter esses três olhares, elas vão ter muita dificuldade de sobreviver nesse novo momento que a gente está entrando.
E eu vou aproveitar essa fala que você tem dificuldade de sobreviver e resgatar só um pouquinho do psicodrama nesse momento, que é exatamente isso que o Moreno fala, né? Quem sobreviverá? E no caso dos negócios hoje, né, Moreno faz esse questionamento sobre a pessoa, sobre a subjetividade, sobre as relações humanas, mas isso serve para os modelos de negócio também, né? Vai sobreviver aquele que for criativo e inovador, né, que você também usou, né? A Uhum. diversidade ela é importantíssima, né, para o processo de você atender de forma inovadora as demandas da sociedade e para você ter uma equipe que propicia inovação, que a empresa seja inovadora, você precisa do desenvolvimento de criatividade, né, de pessoas criativas. E isso, né, quanto mais diverso, né, quanto mais a possibilidade de você ter olhares diferentes, ações diferentes, repertórios diferentes, origem diferente, maior a criatividade dentro das relações organizacionais, né, dentro da relação de trabalho. É, a gente já começa por aí. A espontaneidade e a criatividade, né, que é a essência do psicodrama, ela é fundamental para esse pensamento da organização que quer ser mais inclusiva, né? Esses olhares diferentes, né? Quando quem sobreviverá, né? A perspectiva é que não é uma empresa lucrando, é ela influenciando todo o seu ecossistema onde ela está envolvida para que todo mundo prospere. Então, uma empresa que está focada muito no seu próprio crescimento, ela não tem a perspectiva e a longevidade do que aquela que compreende que ela está num ecossistema e que todo ecossistema precisa prosperar. E isso é uma visão muito moreniana, é uma visão muito de que um processo terapêutico ele tem que ter como objetivo a sociedade, né? E não só o E indivíduo. para você sobreviver, tem que viver em rede, né? Ou como pessoa, você precisa de outras pessoas para viver, e o negócio também, né? Uma empresa, hoje em dia, para ela sobreviver, ou para ela evoluir, principalmente evoluir, né? Que a gente está falando de um processo de evolução, ela precisa estar funcionando em rede com outros negócios, né? Com outras dimensões, com seus diferentes clientes, né? Uhum. Fornecedores, acionistas, a sociedade, o governo, né, tudo isso tem que impulsionar. E nós estamos vivendo um período onde as empresas elas têm esse papel de protagonista nessas pautas, ou nesses marcadores sociais que são importantíssimos para a evolução da humanidade, né, da nossa sociedade, e esse protagonismo está trazendo para o cenário, principalmente no Brasil, temas que demoraria muito mais se eles fossem numa evolução natural da Uhum. dinâmica de mudança, de transformação social. Eu tenho visto isso muito positivo, é muito interessante o quanto que o protagonismo das organizações, para se tornar cada vez mais humana, para se tornar cada vez mais respeitadora e sustentável do ambiente onde ela está Uhum. tocando, né, levando essa pauta na frente. Mas provavelmente Uhum. tem bastante dificuldade, né, muitos desafios, né? Como é que você Sim. vê aí os desafios das organizações para implementar essas estratégias, né? Não, Principalmente perfeito. aqui no Brasil, que ainda, né? Eu achei que você Começar. estava me esperando, mas você está de novo Ah, fazendo uma. tô travada? Voltou, voltou. Reflete de que forma, né? A diversidade ainda ela não é uma realidade em muitas empresas, mesmo naquelas que já estão trabalhando com essa agenda há tanto tempo. Porque uma coisa é a gente se conscientizar sobre o valor que a inclusão e diversidade traz para uma organização. A outra coisa é, de fato, eu tomar decisões que promovam a inclusão, não só dentro da minha empresa, através de contratação de pessoas, de desenvolvimento e tudo mais,
mas principalmente aquelas decisões que não são tão óbvias, tipo, quais são os fornecedores que eu trago para trabalhar com a minha empresa? Ele compartilha Uhum. comigo do mesmo pensamento sobre inclusão e diversidade? Né? Como é que eu lido com os meus parceiros de negócios? Como é que eu me conecto com todo o sistema de inovação? Como é que eu faço meu acesso ao mercado tendo em vista a inclusão e diversidade? Então, tem um desafio de transformar essa consciência de, que bacana, tem um valor muito bacana a inclusão e a diversidade para realmente essas decisões que transformam, e são pequenos passos. Então, desafios que a gente tem observado hoje, eles estão muito na mentalidade inclusiva nas pessoas. A gente ainda tem muitos vieses inconscientes que nos impedem um pouco de avançar, porque muitas vezes eles não são conversados, eles precisam ser dialogados para serem repensados, né? E muitas vezes não se fala sobre esses vieses. A liderança, né, que tome decisões coerentes com esse novo pensamento também é um grande desafio. As próprias ações afirmativas que precisam ser feitas, que no momento, no começo elas parecem um pouco estranhas, elas parecem um pouco artificiais demais. Por exemplo, vou fazer um programa onde eu só vou contratar negros, ou eu vou fazer um Uhum. programa de desenvolvimento para acelerar a carreira das mulheres. Essas ações afirmativas, algumas vezes elas são percebidas como artificiais demais. Mas elas são necessárias para dar movimento, para que as pessoas de fato, para que as empresas comecem a de fato ter a diversidade que é necessária. E aí, quando Ô, a gente consegue a Flávia, diversidade... Oi, tô travando ainda? um pouquinho. Tá. Vamos ver se a gente acha um outro cantinho aqui, porque eu entrei no 4G para ver se melhorava. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá. E aí, às vezes, a empresa ela começa a fazer diversidade, ela começa a se atentar mais a isso, puxa, eu preciso trazer mais pessoas com deficiência, eu preciso trazer mais negros, mas às vezes ela não faz a inclusão. Ela coloca grupos de pessoas em áreas específicas, e aí a gente começa a ter as pessoas convivendo na diversidade, mas não vivendo, tendo uma experiência inclusiva. Que Fica segmentado, né? Muito e é na segmentado, né? Fica... inclusão. E é na inclusão que a gente ganha tudo aquilo que a gente estava falando, né? A sensação de pertencimento, a performance, o engajamento, a inovação. Então, não adianta eu ter diversidade se eu não tenho inclusão. E se eu não tenho ações afirmativas que promovem a equidade que a gente precisa para gerar o pertencimento. Então, tudo isso são equações importantes, mas que ainda depende de muito amadurecimento, muita maturidade. Não é uma jornada muito trivial, como muitas, né? Mas essa é especialmente sensível. Ainda mais em tempos que a gente vive, onde as coisas se misturam um pouco com política, com pensamentos políticos mesmo, e que às vezes se confundem e não favorecem tanto. Existe tanto essa poluição de opiniões do mundo que a gente está vivendo, das redes sociais, de produção, de opinião, até da mídia, e que, de uma certa forma, não é que atrapalha, né? Polui na hora da gente conhecer melhor. Tem algumas pessoas aqui que entraram agora e perguntaram do que a gente está falando. A gente está falando de diversidade e inclusão, acho que na sua fala já deu para ver isso um pouquinho. E você falou duas coisas que são bem interessantes e que eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho e fazer uma explicação. Você estava falando de colocar, de que você contrata as pessoas, tem uma ação afirmativa, e isso fica segmentado, que a inclusão é que favorece, né, que exista uma convivência que garanta que isso seja produtivo no sentido do bem-estar das pessoas que estão trabalhando e também no foco do negócio, né? Tem uma questão que você falou, en passant, que é equidade, né? Então eu acho que valeria a pena falar um pouquinho dessa diferença, né, de igualdade e equidade, porque muitas vezes a gente fala de diversidade com o intuito de tratar igualmente, né? E aí, quando você tem uma ação afirmativa, você fala assim, mas não é igual? Por que vocês estão privilegiando, né, um grupo de negros ou uma capacitação para mulheres? Né? Eu acho que isso tem a ver um pouquinho com nesse setor da gente ter, né, a equidade. Fala um pouquinho dessa diferença, Flávia.
É tão interessante isso, porque tem uma pessoa que trabalha comigo, o Clever, ele fala muito sobre isso, né? O pertencimento é uma equação entre diversidade, equidade e inclusão. A gente tem que trabalhar esses três elementos para que seja uma empresa que promova esse acolhimento, que promova esse pertencimento, onde as pessoas podem ser quem elas são e dar a sua melhor versão, né? E equidade é uma coisa interessante, porque primeiro, acho que a organização precisa conhecer bem quais são as suas prioridades, né? Tem empresas que são diversas para mulheres, por exemplo, mas o grande desafio, elas são um ambiente adequado, favorável para a performance das mulheres, mas às vezes elas não são para negros ou não são para pessoas com deficiência. Enfim, é muito importante ter essa consciência de onde é que eu tenho uma dificuldade de promover a diversidade e a inclusão que eu preciso. E a hora que eu tenho essa compreensão, eu preciso ter muita consciência do que eu preciso fazer para encontrar essa experiência que é tão benéfica para a gente e para todos, né, que são envolvidos. Então, vamos falar, por exemplo, quando a discussão é sobre gênero, por exemplo, né, que é uma discussão bastante importante. Muitas empresas estão passando por isso, porque a equidade de gênero, às vezes ela até acontece, mas ela está na base da organização. A gente vê mais dificuldade de ter a mesma representatividade em posições de liderança. Uhum. Aí tem que ser pensado, como é que é o processo de avaliação da performance? Será que a condição de trabalho permite, por exemplo, para que as mulheres possam gerenciar todos os seus outros papéis como mães, como aquelas que cuidam da casa e tudo mais? Onde é que o networking é feito? É um networking que acontece de repente no futebol ou ele é um networking, né, que ele é em outros âmbitos? Mulheres e homens têm realidades diferentes e está tudo bem ser assim. Só que se a gente não reconhece, a gente vai tomando decisões e vai caminhando num pressuposto que é predominantemente favorável para o universo masculino. Então, a equidade está em você ter estratégias diferentes para endereçar as diferentes realidades. Não é sobre privilegiar a mulher em detrimento do homem. A partir de agora a gente Uhum. só contrata Agora mulher. é. Né? Mas é sobre a gente entender que são pessoas diferentes e provavelmente eu preciso ter um olhar diferente para cada marcador de diversidade. Na empresa onde eu trabalho, a gente tem feito muita ação afirmativa, consciente mesmo desses desafios que a gente tem de avançar em diversidade, avançar em inclusão. E a gente ouve bastante, até dentro, mas fora da organização também, o questionamento do tipo, puxa vida, meu filho, que é branco, hétero, cis, enfim, que é jovem e tal, agora ele não vai mais poder trabalhar, então agora ele vai ter dificuldade. Não é sobre isso, não é sobre privilegiar pessoas, mas Uhum, uhum. é sobre criar mais igualdade para que as pessoas, mais igualdade de condições, de oportunidades, para que as pessoas possam ter uma experiência de inclusão. E para garantir essa igualdade, a equidade é importante, né? É essa. Exato. A gente só vai conseguir ter igualdade de oportunidades de carreira dentro da empresa, de desenvolvimento de talentos, até de exposição da sua capacidade de contribuir para a empresa, se você tiver a equidade no processo, né, de Uhum, convivência e de relações de trabalho. Então, andam uhum. juntos, mas não é a mesma coisa, né? Andam juntos, Exato. mas não é a mesma coisa. E essa Alguns distinção é saem, importante. é importante, Desculpa. alguns saem na frente correndo, né? Então, quando, a questão histórica, ela não é para que isso seja aquilo que você estava falando, não é uma disputa ideológica, não é uma disputa de ativismo, de militância, mas de reconhecimento da diferença e da subjetividade, que cada um é único, né? E que cada grupo é Uhum. único. Que é outra questão também, que é uma forma de ver o mundo pelo olhar psicodramático, né? Quando você reconhece as diferenças, para você colocar no mesmo lugar, uns precisam de uma atração maior do que outros, né? E Uhum. você fazer essa mediação, né? Não tratar todo mundo igual, você tratar com um olho, você colocar em você o olho do outro para olhar o outro, né? Como o É. Moreno fala no seu poema. Você sabe que uma coisa que eu ouço muito, Mara, não sei se vocês também ouvem, mas assim, as pessoas falam, nossa, e agora? O que eu posso falar? O que eu não posso falar? Tem aquela piadinha que fala, o mundo tá ficando chato. Eu falo, eu não sei se o mundo tá ficando chato, mas eu sempre fui. Então, assim, né, tem um cuidado excessivo agora que as pessoas parecem até que estão perdendo a espontaneidade do tipo,
Eu preciso ficar muito com medo de falar. Mas não é sobre ter medo de falar. É sobre exercitar exatamente o que a gente aprende tanto no psicodrama. Primeiro eu tenho que saber quem sou eu, minha identidade, saber ter a minha identidade e me reconhecer. Depois eu preciso reconhecer o outro, porque esse outro, ele é diferente de mim, independente do marcador de diversidade que a gente tenha, ele é diferente. Ele tem uma perspectiva diferente, uma história diferente. Para depois eu conseguir ser empático com ele e enxergar o mundo através dos olhos dele. Sem esse exercício, que é um convite muito do psicodrama, né, de identidade do eu, reconhecimento do tu, para depois ter empatia, fica mais difícil mesmo. E aí a gente fica inseguro, não sabe nem como é que se relaciona mais com as pessoas, não sabe nem mais o que posta. Mas se eu sempre tenho essa orientação para construir esse caminho que me leva à empatia, as chances de dar errado, elas diminuem muito. E se derem errado, se de repente eu falar uma palavra que hoje em dia tem uma compreensão de que é uma palavra que causa mal-estar ou sofrimento em alguém, se eu usar uma expressão que é racista, é machista, mas sem saber que eu estou usando, se eu sou uma pessoa que estou orientada para construir essa relação, eu vou receber o feedback. A pessoa vai chegar para mim e falar, Flávia, deixa eu te contar, isso que você me fala dessa forma me impacta de tal jeito. Então, talvez você não saiba disso. E às vezes a gente não sabe mesmo. Então, poder conviver bem com toda essa jornada de inclusão e diversidade, todo o nervosismo que está hoje em torno desse tema, requer muita tranquilidade mesmo para saber quem eu sou, quem é o outro e como é que esse outro enxerga o mundo. Haja Esse é o diálogo para momento. isso, né? Haja, Haja né? Isso que eu ia diálogo. dizer, é um momento de transição e Uhum, que essa abordagem do profissional que trabalha com diversidade e inclusão, de abertura para quem está fora também desse modelo mental mais evoluído, né? Então, se muitas vezes dentro de uma organização ou de um grupo de trabalho, principalmente, ou até mesmo na família, né? Existem pessoas que uhum, gostariam, já entenderam, como você falou no começo da empresa, né? Mas aí trazendo para uhum, pessoas que gostariam, entenderam que precisa mudar, que aquele jeito que ela aprendeu as relações e o jeito que ela olhava para o outro, né, não é mais cabível nessa realidade que a gente vive, mas ela não sabe como fazer, não sabe como mudar. Então, assim, incluir essas pessoas para um processo de aprendizado, para que elas passem a ser aliados, para que elas passem a ser apoiadores dessas ações afirmativas, é também importantíssimo dentro da organização, né? Eu favoreço com uhum, quem, como você falou, se a liderança não se transformar, não adianta você colocar na equipe como uhum, estratégia da empresa, mulheres, negros, pessoas mais velhas, nós vamos falar de idade um pouquinho aqui também, né, que agora é o uhum, novo marcador, pessoas acima de 50, porque ela não vai saber lidar com aquilo. Então não adianta você ter uma política geral se você não tem ainda também esse desenvolvimento das pessoas que ainda não estão nesse processo de aceitação muito fácil, até por aquilo que você falou, pelo nosso modelo mental. A gente tem os nossos vieses, tem as uhum, nossas buscas de identidade, né, quando a gente tem simpatia ou tem aproximação das pessoas, a gente vai por aquilo que nos identifica. Né? uhum, E como você falou, a empatia é um passo além da simpatia. Não é só da pessoa que eu gosto, da pessoa que parece comigo, né? Mas daquela uhum, pessoa que ela é diferente de mim, que ela é um outro e que até me causa desconforto muitas vezes. Né? E é esse uhum, desconforto, e é nesse desconforto que a gente cresce, é nesse desconforto que a gente evolui, e é nesse desconforto que a empresa produz inovação, né? Que vai uhum. sair algo diferente, algo interessante, novas relações, novas possibilidades de vivência. Então, a gente fala desse desconforto e você não precisa ter esse pisar em ovos que você estava falando, né? Esse desconforto é bom porque ele vai trazer uma consciência de onde você está nessa relação, né? E Uhum, eu acho que isso é o que você está quando você fala que, né, de consciência de uhum. si, consciência do outro, para poder ser empático. Vai gerar um Uhum, desconforto. E a gente não precisa nem evitar o desconforto,
e nem polarizar o desconforto, né? O desconforto, ele inclui a relação, inclui os dois, né? Não é só um, né? Você não discrimina. A gente até estava falando, né? Você não cancela, né? Aquele que Não está causando cancela, é. desconforto. A gente teve tem algumas experiências interessantíssimas da comunidade que trabalha com inclusão e diversidade, não só dentro da empresa que eu trabalho, por exemplo, mas fora também, né? Porque tem uma coisa interessante, é um aprendizado muito contínuo, que nem você falou, ó, marcador de diversidade de gerações, é um tema que está entrando muito forte na agenda das organizações. Até pouco tempo atrás não estava tão evidente, agora está mais. Mas o que acontece com a inclusão e diversidade é que ela evolui muito rápido, né? Daqui a pouco a gente entende que existe uma orientação sexual nova, que a gente talvez não tinha tanta compreensão, então tudo é muito dinâmico. E quando a gente amplia a consciência, tem conhecimento sobre tudo isso que está acontecendo, tem uma certa tendência até de falar, de se excluir. Ah, eu entendo. Como que aquela pessoa não entende ainda, gente? Como que esse líder ainda não tomou uma decisão adequada? É, Como que esse fornecedor, não sei o quê. A gente começa, se não tomar cuidado, quem é do movimento de inclusão e diversidade acabar excluindo. E o bonito é poder justamente fazer o seguinte: entendi, eu estou com conhecimento nesse sentido que é importante agora eu ir lá buscar as pessoas para que elas possam compartilhar comigo dessa percepção. E aí a ferramenta para isso é diálogo mesmo, né? Nada como Morena. Isso, e o diálogo é uma coisa muito moreniana, né? Onde eu posso trazer o meu ponto, ouvir seu ponto. Talvez a gente vai construir um terceiro ponto, mas a gente precisa ter essa troca para poder todo mundo caminhar na direção de algo que a gente até falou no começo da conversa, né? Que é muito estratégico, é muito importante, as pessoas querem, as empresas querem, mas além de tudo, é o certo a se fazer, né? A gente vive num mundo que tem desigualdade social, que lida com uma série de problemas estruturais, racismo, machismo, enfim, que são estruturais. É o certo a fazer também. É muito humano poder caminhar dessa forma, né? e nesse contexto que você disse, né, que a gente vive, onde as relações existe muita, tem muito, é muito forte o machismo, o racismo e outros tipos de preconceito, que a gente também entenda que a autenticidade até dispor isso, de você dar espaço para que isso se manifeste, é uma possibilidade de crescimento. Porque ninguém muda se não tiver consciência dos seus limites, né, Flávia? Outra coisa que a gente aprende também no psicodrama, né? Primeiro você precisa ver o Uhum. grau de conhecimento que a pessoa tem, possibilitar que ela seja autêntico, porque senão eu vou de novo mascarar, né? Eu vou fingir, eu vou ser educado, mas eu não mudo. Né? E isso no ambiente Exato. formal e no ambiente de trabalho pode acontecer mais até do que no ambiente social ou no que no ambiente familiar, né? Eu, assim, não, É. agora tudo tem que ser assim, então eu vou fazer assim, mas eu não mudei, né? Por que será que as pessoas não conseguem ser autênticas no ambiente de trabalho, né? Então, é, nós somos os profissionais que queremos que se transforme, é que tem que possibilitar isso, né? Até para essas pessoas poderem ser mais autênticos, não terem confiança que se tiver algum conflito, se tiver algum desconforto, né, o ambiente de confiança dá conta dessa mudança, dá conta dessa evolução de comportamento. Então, criar também, né, nesse momento de transição, um espaço de confiança para as pessoas que ainda têm dificuldade de ter essa nova postura, se sintam à vontade de não Uhum. ficar pisando em ovos, né, ou é, se afastando, né, se auto-excluindo, sendo que Uhum. precisa ter essa mudança, precisa evoluir, precisa conviver, né? E Exato. quanto mais Você sabe que você falou autêntico, uma melhor. coisa, e você falou sobre a confiança, né? Dentro da organização, inclusão e diversidade tem que ser tratada na cultura. Então, as relações, as decisões, os processos, eles partem do pressuposto de que tem confiança, tem um ambiente seguro, tem a segurança psicológica que a gente precisa para poder discordar, para poder ter conflito de perspectivas. Isso é inclusão, viver inclusão e diversidade, viver com o diferente é necessariamente viver com conflitos. E é ótimo ter conflitos. Um ambiente que ele deixa os conflitos surgir e que a coisa acontece é um ambiente onde a gente tem segurança, tem confiança para isso. Então, além É de verdade. mexer, né, e trabalhar na estratégia das ações afirmativas, de compreender bem qual é a minha demografia, de treinar os líderes e fazer letramento em todo mundo, a gente precisa também trabalhar na cultura nesses aspectos,
para que a gente tenha confiança, a gente tenha vínculo, a gente tenha mentalidade inclusiva, são todos é todo um trabalho de cultura mesmo, né? E você falou da autenticidade. Tem uma coisa interessante, vira e mexe quando eu estou trabalhando com algum grupo dentro da empresa, e eu uso a palavra espontaneidade, porque para mim espontaneidade é algo muito rico, né? Assim, enfim, e é muito psicodramático. Às vezes eu ouço alguma coisa do tipo, eu sou bastante espontâneo, assim, porque eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu penso e isso me torna espontâneo, né? E aí eu fico pensando, não é sobre falar o que pensa, mas sobre pensar o que fala. Será que a gente está pensando sobre o que a gente fala, né? E aí tem essa confusão que pode ser um inibidor da autenticidade das pessoas, né? Pode ser um inibidor que a gente precisa dar condições de que todos tragam o que pensam. É verdade. Flávia, você acha o que a Uhum. pandemia, esse 1 ano e meio, provocou sobre esse tema dentro da organização? Assim, com certeza Uhum. acelerou alguns processos, dificultou alguns outros, mas o que você destaca que foi como aprendizado que a pandemia está trazendo para esse tema? Nós, olha, a pandemia tem trazido aprendizados assim, em todos os aspectos, a gente não esgota tanto pensamento sobre o que a pandemia está ensinando a gente. Mas fazendo um recorte sobre inclusão e diversidade, acho que muitas preocupações vieram à tona. Por exemplo, a exclusão digital, que é uma realidade no Brasil. A gente lida com a exclusão digital e muita coisa durante a pandemia aconteceu através da internet, através dos sites, do WhatsApp, do Instagram, de uma série de coisas. Tanto na disseminação de conhecimento, quanto na construção de networking. Então, por exemplo, ter compreensão disso, a organização ter compreensão disso, que ela lida com agora clientes que são excluídos digitalmente, consumidores que são excluídos digitalmente, candidatos que são excluídos. Ter essa compreensão ajuda a empresa a ser inclusiva num outro patamar, né? Num patamar de ecossistema, como a gente estava falando, não pensando só naquele recurso como a mão de obra que vai trabalhar na minha causa, mas não como a responsabilidade que a gente tem com o todo. Eu acho que isso é um das reflexões que eu vejo muito forte acontecendo na organização. Outra reflexão que eu percebo também forte é o impacto. A saúde emocional tem sido um tema muito importante dentro do mundo organizacional, né? As pessoas estão manifestando um sofrimento e um cansaço decorrente de uma avalanche de emoções que talvez muitos não estivessem preparados para lidar. Todo mundo quer evitar a Uhum. tristeza, quer evitar a raiva, quer evitar uma série de sentimentos que são percebidos como negativos e foram Medo. treinados a vida inteira, né? O medo, imagina, mas de sentir medo, eu não tenho medo, né? Só que aí a gente chega numa pandemia com toda essa avalanche, então isso se manifesta agora na organização com muitas pessoas que estão precisando de ajuda, pedindo ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com tudo isso. Então, é algo que a gente observa bastante, e um dos grupos que eu percebo que estão mais dialogando a respeito são os grupos de mulheres. De alguma forma, eu percebo que a mulher na pandemia, talvez por todos os papéis que ela desempenha, né, como mãe, como teve que ser a professora, teve que ser a faxineira da própria casa, teve que cozinhar a própria comida e desempenhar todos esses papéis ao mesmo tempo, foi bastante desgastante. E por mais que a mulher pode trabalhar numa empresa inclusiva, a estrutura das famílias não necessariamente são com esse equilíbrio, São. né, entre os papéis, né? As escolas, né? Eu dou um exemplo para mim. É, eu e meu marido, a gente compartilha muitas responsabilidades na educação das crianças. Mas, assim, toda a interação da escola no que diz respeito à parte pedagógica é comigo. Se fez lição, não fez lição, se tem dificuldade, não tem dificuldade, né? Tem que levar material, tem que levar cartolina, tem que levar não sei o quê, tá, tá, tá. Para o meu marido, é quando a questão é financeira. Tá na hora de renovar a anuidade, né? Enfim. Então, são realidades que, de alguma forma, refletem na vida da mulher. E exigiu muito da empresa essa capacidade de promover a equidade. Se isso está sendo Uhum. constatado e as mulheres precisam, e isso é uma realidade que a mulher vive, eu não posso tratar homens e mulheres da mesma forma. Eu tenho que fazer ajustes para as realidades de cada um, né? Uhum.
Então, são coisas que vieram à tona nas discussões da pandemia. Flávia, vamos voltar para a nossa. Você falou de saúde emocional, veio de novo, né, um monte de conceitos e de ações de Uhum, psicodrama. Né? Durante a pandemia também fiz bastante trabalhos com escolas, e isso se constata também, né, do professor, do aluno, da dificuldade de lidar, e dependendo da escola, essa exclusão digital é absurda, né? Se os alunos adolescentes de escola pública que vão ter aula enquanto estão indo trabalhar, né? Pelo som do WhatsApp, não, né, no seu quarto, com a sua tela, com o seu computador, com o seu sinal uhum, de internet, né? Ou mesmo a dificuldade de você desenvolver relação com a família e com o professor e com o aluno ao mesmo tempo, né? Porque além do que você já fazia com o seu filho, você nunca tinha assistido a aula, né? E agora você passou dentro de casa a ver o professor com o seu filho, né? Tá ali dentro é, da sua sala, né? Do seu quarto. uhum, Vamos falar um pouco mais do psicodrama, né? Como é que você considera que o psicodrama, além do que você já falou, da espontaneidade, né, e das dimensões do eu comigo, e o tu, eu e o outro, né, o que mais que o psicodrama contribui, né, nas uhum, organizações quando se refere a esse processo de inclusão e pertencimento? uhum. Não, gente, eu, assim, quando eu tô numa reunião de inclusão e diversidade, ou discutindo com um comitê, alguma coisa assim, eu tô usando, mas certeza, tem alguma coisinha lá de Moreno que tá naquilo que eu tô fazendo, né? A hora que a gente tava falando de cultura, que você falou da confiança, enfim, a gente falou de vieses inconscientes, tem né, um conceito mesmo, o conceito da conserva cultural, né, que a gente tanto discute dentro do universo do psicodrama, ele tem tanto a ver com inclusão e diversidade. Então, trabalhar os vieses inconscientes e entender o que é o status quo que não está sendo saudável para a gente, para as pessoas que estão naquela organização, e procurar respostas novas e mais adequadas, é tão psicodramático, mas é tão potente para o universo organizacional. É quando a gente está fazendo uma sessão de de vieses inconscientes na organização, e que a gente, no diálogo, porque geralmente a ferramenta que mais ajuda a gente a avançar tem sido o diálogo. A gente acessa um pouco de coisas que são da cultura, que são da estrutura, e a gente tem a compreensão de que precisamos de outras alternativas, e a partir daí a gente começa a exercitar mais a espontaneidade. É um lugar que tem me ajudado muito a recorrer assim, ao conceito. Outro aspecto é que até também a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Trabalhar em inclusão e diversidade não é só sobre trabalhar para ter mais negros, mais PCDs, mais mulheres, é sobre criar cultura para isso. E aí todo o processo de fortalecimento de vínculo, né, de trabalhar times para que a gente tenha uma segurança psicológica maior, para que as pessoas possam ser quem elas são, porque a diversidade vai botar todo mundo, né, em conflitos por conta das diferenças, é outro elemento que o psicodrama ele ajuda bastante a gente a construir. Dando exemplos E assim, né? Mas talvez tenham muitos outros, mas dando os que mais me ocorrem agora. o que Uhum, é interessante, só para destacar, e a gente também já chegou a conversar sobre isso, e falamos aqui muito, né, a questão da empatia. O quanto a estrutura metodológica do psicodrama, que é muito simples, ajuda a gente a fazer exercícios reais, né, de desenvolvimento da empatia dentro das relações de trabalho, né? Essa capacidade de inverter, se colocar no papel do outro, né? Então, quando você tanto daquele que já está, né, o que está entrando, do negro, da mulher e tal, quanto da liderança. Se você consegue se colocar no papel do outro, é a técnica que a gente chama de é. inversão de papel, ajuda muito. E isso em reunião é muito bom. Você provavelmente você usa muito em reunião, né? Alguém falou alguma coisa, você fala, se coloque no lugar do outro, né, para Ah, ele ver, aliás, né? aliás, Você deu uma travada. travei? Voltei ou não? Voltou? Não? Voltou. Ah, voltou, tá.
Aliás, assim, nessa linha, outra coisa que a gente recorre muito é o espelho, o duplo, o solilóquio. Como é poderoso. As pessoas talvez nem tenham ideia de que a gente está, no fundo, usando essas técnicas. Mas a gente ter essa compreensão. Primeiro, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos entender a inversão de papéis, enfim, né? Tudo isso ajuda demais nesse elemento que é fundamental, que é eu entender quem eu sou, eu entender quem é o outro e eu me colocar no lugar do outro, né? São recursos que a gente usa bastante. E sobre a empatia, é interessante, né? Recentemente eu tive a oportunidade de participar com um grupo de pessoas num exercício sobre empatia. E tem muito aquela coisa assim, eu te ouvi, te entendo, mas olha, você podia fazer isso, podia fazer aquilo. Não pensa assim, não fica assim. Não é empatia, né? Ainda tem uma É, é, evolução muito grande para a gente fazer no mundo do trabalho sobre o que é de fato a empatia moreniana, né? Enfim, que é onde a gente enxerga o mundo com os olhos do outro. Sem dúvida, acho que é o elemento que a gente mais recorre. Uhum. eu costumo falar que, né, quando as pessoas se consideram ou acham que já chegaram num grau de empatia, dizia assim, é, Deu certo. que a Uhum. gente ainda tem etapas para desenvolver de fato a empatia, quando o Moreira fala da relação télica, né, quando vai de duas mãos, quando eu conheço o outro, respeito o outro e identifico a emoção dele para aprender como me comunicar com ele, para aprender como agir com ele. E ao contrário, né, ele também me conhece, tem essa capacidade de saber como eu me sinto e aprende como agir comigo, que isso que é uma relação télica. Uhum. Mas a gente já tem a etapa, né, da compaixão, da compreensão, do desenvolvimento do diálogo, quando você falou, são etapas que ajudam a gente a desenvolver a empatia. Mas, de Uhum. fato, né, o ambiente, ele só chega nesse grau o ambiente de trabalho nesse grau de desenvolvimento e é estratégico a inclusão, né, dos diversos tipos de pessoas e estratégias, conhecimentos, tanto culturais, Uhum. éticos, religiosos, né, e outras coisas que vão surgindo, né, como você disse, Uhum. se a gente de Uhum. fato fazer esse exercício de desenvolvimento da criatividade e do desenvolvimento da empatia, né? A criatividade Exato. para encontrar novas respostas, né? Para estar sempre com esse olhar para o novo, para o aqui e agora, o que é aqui que eu preciso fazer, se desapegar da conserva cultural, principalmente desses aspectos negativos das conserva cultural, né, Flávia? Porque, assim, Uhum. conserva cultural sempre vamos ter, porque é a nossa história, a nossa cultura. Mas ela precisa ser dinâmica, né? Ter oxigenada, e é a criatividade que oxigena uma cultura e olha para o futuro em vez de olhar para o passado. E a Uhum. empatia, né? Que olha, né, com um olhar de amor, não no sentido piegas, mas no sentido do amor, né, de energia positiva, de fluxo, né, de positividade entre as relações para poder estar junto trabalhando, né? Né? Acho que Você são falando dois do, elementos. Você falando do amor, né? O Celso, eu trabalhava muito com ele em alguns projetos que lidavam muito com o medo que está presente na organização. E, gente, se não tiver medo, em 2021 a gente está fazendo alguma coisa bem errada, né? Porque, assim, é É. muita incerteza, é muita instabilidade, é muita insegurança, assim. Então é natural sentir o medo. E aí o Celso era uma pessoa que falava muito sobre isso comigo, né? Quando a gente tem medo e esse medo está crescendo, provavelmente é um ambiente que não é que está faltando a coragem, porque ao contrário de medo, não é a coragem, está faltando o amor. Então a gente tem que Uhum. nutrir esse ambiente com mais amor, para a gente poder lidar com todo o medo presente. E dentro da organização, o amor se manifesta com a empatia, se manifesta com a comunicação, com a confiança, né? Com essa capacidade que a gente tem de criar ambientes onde eu possa ser quem eu sou. E aí tem talvez as empresas, de uma maneira geral, ainda subestimem o poder que tem em a gente ter uma empatia de verdade, né? É verdade, é verdade. Então, olha, Uhum. não acredito que já estamos chegando no final.
Foi tão gostoso estar Gente, aqui ó, conversando. podemos ficar aqui batendo papo um tempão. Delícia de Vamos conversa. marcar. Você mora em Vinhedo, é isso, Flávia? Valinhos, Valinhos, do ladinho de Vinhedo. Valinhos, É, Valinhos, do isso. ladinho, né? Vamos Aham. marcar a próxima aí em Valinhos. Aí eu vou aí, a gente faz umas aí pertinho pra gente. Eu tô aqui em São Paulo. Então, pra gente finalizar, o que que você gostaria de deixar como mensagem, né, para quem está nos ouvindo, para Uhum. quem passou aqui esse dia, comemorando o Dia do Psicólogo junto com a gente? A Sandra está aqui, a Regina está aqui, Lili aqui, o Márcio entrou, nosso querido Márcio, nosso querido em comum, né? Ele é o Nosso querido. elo, e nossa, exatamente. Ai. Não, olha, gente, assim, eu fico pensando que inclusão e diversidade é muito mais do que trabalhar no mundo organizacional com esse tema. É para a vida. Meus filhos me pedem que eu seja mais inclusiva. Meus filhos me desafiam. Essa nova geração que está chegando com uma cabeça, com uma consciência para construir um mundo melhor para todo mundo. Então, não é sobre ser bem-sucedido pessoalmente ou a empresa ser bem-sucedida. É sobre a gente construir uma sociedade que prospera como um todo. Então, e a inclusão e diversidade é um pilar estratégico de uma organização ou até de um pensamento de vida que pode ajudar nessa construção. Eu sou suspeitíssima para falar de psicodrama porque eu sou fã número 1 e uso mesmo, não estou nem aí, uso mesmo na empresa, uso em casa, faço inversão de papel com as crianças, faço tudo isso. Faço espelho, faço um monte de coisa. É, e eu acho que tem um potencial muito grande. E eu tô super feliz, Mara, de ver esse movimento que você está criando, porque assim, muitas vezes eu vejo surgir como uma grande novidade no mundo das empresas histórias como, por exemplo, protagonismo, inovação, relações, networking, redes sociais. Tudo isso é muito bem explorado, muito bem pensado quando a gente está estudando psicodrama. E eu acho que esse distanciamento que acontece de alguma forma, né, entre o mundo psicodramático e as organizações, não favorece. E eu vejo as pessoas como você, que está tentando fazer essa aproximação, eu acho assim que está trazendo para o mundo organizacional um recurso muito poderoso e que a gente acho que está subestimando mesmo o potencial de tudo isso. Então, obrigada por esse esforço que você está fazendo, que eu já tenho visto frutos, tenho conhecido gente sensacional na rede que você está criando, e conta comigo para poder levar cada vez mais o psicodrama nas empresas. Flávia, eu é que agradeço. A gente não teve tempo, vamos marcar uma para falar de gerações, né? Dos Vamos. 50 a mais no trabalho. Aliás, Mas, só um parênteses, a Francila, eu vi que ela está aqui na live com a gente. Pensa numa pessoa que vai ter que participar dessa conversa com a gente sobre gerações. Está fazendo um trabalho vamos falar. sensacional, estou aprendendo muito com ela. É. Aí a gente Vamos. fala do meu livro sobre empreendedorismo 50 a mais, mas eu dizia que que eu que estou ganhando mais porque eu estou fazendo aqui mentoria reversa. Né? Eu sou a mais velha e estou recebendo, aprendendo muito com todo mundo da rede que está, né, atuando, que são os mais jovens psicodramatistas que estão aí. Então, a gente terminando, Tá. eu quero lembrar de dois princípios que o Moreno tinha, que era, né, a pluralidade e a liberdade quando ele criou todas essas ferramentas. Né? Então, quando a gente usa a estrutura, quando a gente usa as técnicas, quando a gente usa o conceito, é para que a gente tenha, né, uma sociedade onde as pessoas tenham, né, uma multiplicidade, portanto, a sua individualidade, a sua subjetividade possa ser reconhecida e a liberdade de agir, de escolher e de traçar a sua própria jornada, né? E ser protagonista, porque está na moda agora, né? Então, Tá na moda, resgatar. mas Moreno já falava. Ó, já há muitos anos. Muito bom, muito Obrigada bom. demais de estar aqui. Né? E agradecer quem estava aqui com a gente, quem também assistiu depois. A gente está sempre deixando as lives, né? E a cada sexta-feira a gente fala um tema. Né? O Celso já esteve aqui, que é o Celso Braga, então vale a pena quem está ouvindo agora e não assistiu, assistir a live que teve com ele. Né? E estou muito feliz. Olha, estamos estourando o nosso tempo, já fizemos o nosso tempo. Obrigada pela atenção, Obrigada a bom final você. de semana e bom trabalho. Obrigada, até mais. Tchau, 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 tchau. tchau para todos.